E aí, galerinha, estamos de volta com mais um direto do trono de Deus para falar a respeito do quê? Quem sabe dizer? A respeito das palavras que vêm do Pai, é claro, isso é direto de Deus, né? Direto do Pai, para falar a respeito de Jó, o que Jó tá passando nesse momento, né? Os conflitos de Jó nesse momento. E trazer isso para nossa vida, né? O que nós passamos. Ontem a gente falou um pouco sobre doação, né? Sobre a questão de Jó se posicionar a respeito das pessoas carentes, necessitadas e que Deus fica em silêncio. E, na verdade, existe já várias palavras na Bíblia falando a respeito dessas pessoas, da necessidade dessas pessoas, né? E quem precisa tratar dessa necessidade somos nós, né, como embaixadores do Senhor, como quando ele fala assim que a religião que ele aceita é aquela que procura estar sempre servindo, ajudando os órfãos, viúvas, né, as pessoas carentes, necessitadas. E quando Jesus Cristo mesmo fala, né, tive fome, me deste de comer, tive sede e me alimentaste, é que Jesus está falando a respeito dessas pessoas necessitadas, a respeito dessas pessoas que precisam. E de tarefa ontem, a gente inclusive deixou isso, né? Deixou a questão de trabalhar na vida dessas pessoas, se doar. E se você não tem condições financeiras para estar doando, se você está passando por dificuldade, então ore por essa pessoa, né? Para que Deus possa estar abençoando, que possa estar guardando. E ontem eu percebi uma coisa muito interessante, Marcelão entrando aí, muito importante. Às vezes essas pessoas aí estão passando por necessidade, né? Estão passando por angústia, estão passando por alguma coisa. E fala com a gente, fala no feed também, no feed, ó, fala com a gente no direct, fala com a gente no WhatsApp, tem meu WhatsApp lá, tem o WhatsApp do Marcelo também, que tá liberado lá. Fala com a gente lá em off, ninguém precisa saber das necessidades que vocês estão passando, nem nada disso. Mas fala lá em off, no que a gente puder ajudar. Se a gente puder ajudar com oração, a gente vai. Não, com oração a gente pode ajudar. Mas se a gente puder ajudar de outra forma também, a gente vai estar aí se disponibilizando para ajudar, porque nós somos embaixadores, né? E como embaixadores, nós temos essa missão também. E a gente esqueceu de falar isso ontem, que é muito importante. Então, se vocês estiverem aí, né, Chega, passando por arrepiei algum aqui. problema, aí pode falar com a gente lá no particular, beleza? Positivo. Tamo junto até depois do fim. Até depois do fim, é isso aí. E aí, Marcelo, grande, né? Eu acho que a gente vai ter que usar duas lives aí para poder falar sobre o Eu 25. estou entrando aqui no capítulo, Cláudia. São 6 versículos, né? Eu acho que a gente vai ter que usar aí duas lives para falar sobre Jó 25. Sabe o que eu estou Que... impressionado? É que eu tenho anotação para sempre. É Tô te sério. falando, tô te falando, duas lives aí para poder a gente Duas falar sobre livres, Jó. duas livres, duas É. livres. Ó, agora deixa eu te falar. Acabou. Eu fiquei Até, encucada. até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Pronto, acabou o 25 de Jó. Até amanhã. Até amanhã. Até. Não? Não. Não, pare de se enganar, rapaz. Simbora, diga aí. Ó, eu tava ali discutindo com a Dona Maria, né? A gente tava ali conversando a respeito de Jó 24, né? Porque eu procurei vários estudos. Menina, eu procurei em todas as minhas Bíblias, não tem essa divisão que tem na sua, né? Aí, Tem, no celular tem. No celular tem. Se você for lá no celular então, tem. na Bíblia, assim, Ah, sabe? mas isso aqui é uma Bíblia, não. Aí, não, isso é um celular. Aí, em Filho. nenhuma das que eu tenho tem essa Ah, divisão, né? Aí aham. a gente estava discutindo sobre o assunto, né, e tudo mais. Mas realmente existem vários estudos e alguns estudos dizem exatamente o que você falou, né, a respeito dessa questão, porque há uma diferença na fala de Jó. Então, Uhum. eles falam a respeito disso, que há uma possibilidade de ter sido um dos amigos dele estarem falando. Mas outros estudos falam
que também não é porque a fala de Jó mudou, entendeu? A forma de falar de Jó mudou, que não seja ele que esteja falando. Por quê? Porque Jó, ele coloca... Como é que é, Dona Maria? Que a senhora falou aí? Resumindo, né, que ele coloca tudo que o justo passa, né? Tudo que o justo passa. Tudo que ela tá falando aqui. É que ele tá falando assim, tudo que o injusto passa, tudo que o ímpio passa, né? Ou que o justo passa e o ímpio não passa, né? O injusto não passa. Mas como naquela questão que a gente estava falando, né? Que chove tanto na horta do ímpio quanto na horta do justo. Então não significa que ele vai perecer ou que ele vai passar por algum problema terreno, se ele está correndo atrás, se ele está, enfim. E é aquilo que a gente fala, né? Que Deus, que o diabo não bate em cachorro morto, né? E Deus é quem trabalha na vida daquele que precisa tá mais próximo do Senhor. E naquela época, quem Deus trabalhava na vida, quem Deus cuidava verdadeiramente, eram os israelitas, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Então, os demais povos, eles viviam mesmo fora, né? Não, eles, tanto que quando Deus manda que eles entrem na Terra Prometida, ele fala que não, que mate todo aquele povo, que não se ajunte, que não se dê em casamento, que não, e tudo mais. Então eles não eram nem considerados, então eles eram injustos, eles eram, né? Enfim. Então, quando o Jó está falando ali, então há também a possibilidade de quando o Jó está falando ali, ele está usando das palavras de seus amigos para dizer exatamente isso, de que espiritualmente falando, eles têm condenação sim, mas terrenamente falando, não significa que tenha condenação. Ela não quer que filme ela, mas ela quer falar aqui. Que é assim, que Jó está colocando, que tanto chove Na horta tenda. do justo, quanto na na tenda do horta do justo, ímpio. quanto na tenda do injusto, entendeu? Uhum. Agora o que Cláudio falou, que Deus quer que o justo sempre esteja diante dele, consertado, aquele que quer, né? Porque ele quer que todos sejam salvos. Mas tem uns que não querem. Você fala, prega, eles escutam e eles não querem, não aceitam. Então, os que aceitam, Deus cuida diferente. Tá na minha bolsa lá. Então, Líder Portugal 1, líder Portugal 1, líder Portugal. O que a palavra de Deus diz que a mão de Deus está sobre tudo do justo e do injusto, exatamente, né? E os olhos de Deus estão sobre tudo, exatamente, independente de ser justo ou não. Então, assim, porque na verdade a questão é quem está falando, né? Então, assim, há sim essa possibilidade, né? Mas como não existe, são só estudos, então também há a maior possibilidade, como são só estudos, de que tenha sido Jó mesmo que falou até o final, mas ele falou utilizando dessas palavras que os amigos dele, da forma que os amigos dele falavam, entendeu? Para poder falar isso, que chove tanto na tenda do justo quanto na tenda do injusto, e que a mão de Deus está sobre a vida do justo quanto da injusta, enfim. E que mesmo que ele não colha o fruto aqui na terra, ele vai colher espiritualmente. Então, e Deus não, o diabo não bate cachorro morto, né? Porque senão, se ele começar a bater, pode ser que ele reviva. Então, ele não bate, ele deixa para lá. Então, é isso. E aí, só para pontuar isso. Nós vivemos pela graça do Senhor. Aqueles que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Simples assim. É isso aí. É aceitar e cumprir os mandamentos. Mateus 5, 45 e 46. O que está escrito em Mateus 5, 45 e 46, Fernandão? Fala aí para mim. Fala aí para nós. Enquanto isso, eu
Eu vou sentar o dedo no avião aqui para a gente chamar algumas pessoas. Mateus 5. Mateus 5, 45 a 46. 46. Para que nos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quer dizer, que ama tanto aquele que te faz mal, quanto aquele que te faz bem. Entendeu? Então, é isso aí. Entendeu? E tá escrito onde isso, Cláudia? Que você colocou aí agora? Em Mateus 5, 45. 45. Não é só 46, não. Eu li até o final. Ah, tá. E isso aí tá na Bíblia, não é? Tá na Bíblia. E Tá na Deus Bíblia. não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele fez 40 pessoas que nunca tinham se visto, 40 pessoas que nunca se viram na vida, escreverem, e nenhum deles se contradizem em tempo algum dentro da palavra. Então quem escreveu não foi o ser humano, foi inspirado pelo Espírito Santo, e é por isso que é uma verdadeira verdade, né? Então, não tem como dizer que o negócio é diferente. Não tem. É isso aí. Vamos lá, do 1 ao 6, quer ver? Ou eu leio? Bora. Bildade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Hã? Como? Pode ler. Pode, a minha versão diz assim: pode alguém ser correto diante de Deus? Então, Bildade, da sua região lá, da região de sua, quase que eu engulo um trem aqui, peraí. Eu tô com um pedaço de caneta na mão, velho, na boca, e quase que eu engulo ela agora. Ai, você é criança? Você não é criança para ficar fazendo besteira, rapaz? Coitado. Então, Bildade, da região de sua, em resposta disse. Respondendo Jó, ele disse muito pouco e sem muita paciência aquilo que eles vêm dizendo, e desta vez, pela terceira vez. Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho, e as estrelas têm defeitos. Que dizer, então, do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Ô, doidinho! Olha só, realmente existe uma diferença muito grande em preço e valor. Certo? Sim. Preço é aquilo que você paga por algo. Deus pagou o preço por nós. Ele pagou um preço que não tem valor em universo nenhum do mundo. Preste atenção nisso que eu estou te falando, porque eu vou repetir. Ele pagou um preço que não tem valor em universo nenhum do planeta, do universo, do céu, da terra ou debaixo da terra. Ele pagou com sangue, o sangue do filho dele. Então nós fomos a partir daí justificados e realmente não somos nenhum de nós corretos diante de Deus. E nem temos o poder de nos justificar, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. Isso é fato. Exatamente. Simples assim. Isso está muito certo. Isso está muito certo. O julgamento está errado. E Deus também diz assim, que com a mesma medida que julgares, serás julgado. E Jó ainda não percebe a importância de falar com essas pessoas
sobre esse verdadeiro amor, porque ele ainda não o entendeu. Ele ainda não entendeu esse verdadeiro amor. Ele tinha ele tem ele, é tão imenso e grande, mas ele ainda não compreendeu o que ele precisa fazer com esse amor. Estava estudando os próximos capítulos hoje, já fui até o 28. E vou spoiler aqui rapidinho. É tão impressionante o quanto Deus vem trabalhando devagarzinho, porque não adianta se dar uma porrada. Se dá uma porrada, se dá uma porrada muito grande, poxa, Marcelo, quer dizer que não foi uma porrada muito grande? Deus sabe exatamente o quanto que a gente consegue suportar. Sabe por quê? Porque ele coloca o Espírito Santo dele dentro de nós e nos faz suportar. Desta forma, nós suportamos. Dessa forma, o conhecimento faz com que nós suportemos. O que me chama a atenção nesse capítulo, do 1 ao 6, é sobre temor. Sobre temor. Isso que é muito importante dentro desse processo para a gente aprofundar. Mas antes de você entrar na questão de temor, tá? Eu queria falar um pouquinho, olha só. Primeiro que ele não apresenta nenhum argumento novo, né? Diferente de Jó, que está sempre apresentando um argumento novo, trazendo uma coisa diferente, ele não traz nada novo, ele diz a mesma coisa do mesmo jeito, né? E aí o que acontece? Ele está falando sobre o domínio de Deus e sobre a pureza de Deus, mas ele não trata em nenhum momento do amor de Deus, sabe? Qual é o propósito de Deus ter criado o ser humano se não houvesse amor por ele? Então ele não trata do amor de Deus, ele só trata do poder, do domínio, da grandeza e da pureza de Deus. Veja bem, vou falar de mim. Eu tenho uma cachorrinha que, assim, é linda, eu gosto muito dela. Não fui eu que fiz, não sou mãe dela. Mas ela tá comigo já tem 8 anos. É uma cachorrinha, tem 8 anos. Uma vez ela foi sequestrada, literalmente, ela foi sequestrada. Pediram resgate. Pediu resgate por ela, velho. Mas é verdade. Gente, é incrível isso. E eu saí da minha casa desesperada, eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Meu tênis rasgou, por isso que o Marcelo tá rindo, que meu tênis rasgou no meio do caminho. Eu tava tão indignada, eu joguei meu tênis na lixeira. E eu fiquei muito, muito triste, muito, muito desesperada. Claro que se for entre a minha cachorrinha e a minha sobrinha acontecer alguma coisa, né? Eu falo isso pra Débora. A Débora às vezes sai correndo na frente junto com a Rafá. E eu falo pra ela, pelo amor de Deus, Débora, fica perto de mim. Ah, mas a Rafá tá indo. Já a Rafá é um animalzinho. Eu vou ficar triste? Vou, mas você é insubstituível. Não consigo substituir você, entendeu? Então, por favor. Então, assim, o valor de amor pela criatura que você tem é grande? Mas pelaquela que é parte de você, é muito maior. E Deus tem a gente como parte dele. Quando ele nos criou, você vê a diferença na hora da criação. Você pega a Deus fala, haja luz, houve luz. Eu estou dizendo isso porque a Bildade fala assim, nem a lua tem seu próprio brilho. É verdade, quem dá brilho para a lua é o sol. As estrelas são imperfeitas. Para mim, tudo que Deus fez é perfeito. Não tem imperfeição nenhuma. Primeiro porque foi Deus que fez. Sabe o que é interessante nisso aí? É que esse conhecimento, a gente vai falar sobre isso no dia 28. Mas eu quero dizer que esse conhecimento, ele não existia nessa época. Para ele falar um negócio... Quem será que estava cochichando no ouvido dele? Ele estava sendo inspirado por alguma coisa. Porque esse conhecimento de que a lua não tinha seu próprio brilho, isso não existia na época. Exatamente, eu ia chegar aí também. Eu ia chegar aí também. Mas aí o que acontece? Você pega Deus com todo esse amor, que durante todo o primeiro período ele manda fazer as coisas, ele fala que elas vão acontecer, e quando ele pega no 6º dia, ele desenha o homem do barro, ele faz o homem com sua própria mão. Sabe? Ele tem aquele detalhe, ele chama todo mundo, ele venhamos e façamos a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. A Débora estava no mercado
ela estava procurando uma boneca que fosse igual a ela, sabe? Que tivesse o cabelo loiro como o dela, que tivesse os olhos verdes como o dela. Por quê? Porque ela queria que essa boneca parecesse filha dela. E quando chegaram para ela, escolhe essa aqui. Ela não parece comigo, as pessoas não vão acreditar que ela é minha filha. Entendeu? Então, até esse cuidado Deus teve, uma criança de 5 anos, até esse cuidado Deus teve de nos fazer a imagem e semelhança dele. Para quê? Para que a gente seja visto como filho dele. Entendeu? Ele quer isso da gente. Como é que esse homem, entendeu? Esse homem não, esse ser maravilhoso, né? Não vai amar cada uma dessas criaturas que ele fez, porque nós não éramos filhos dele ainda, né? Ele nos amava como filho, mas como a graça não havia vindo a título de salvação, nós éramos criaturas dele. Como é que esse ser extraordinário não iria nos amar? Se a gente tem a capacidade de amar um cachorrinho, que a gente tem capacidade de amar um serzinho que vem do nosso útero, que a gente nem formou os bracinhos, não formou nada dele. Deus, então, que fez cada detalhe. Então, assim, Bildade se esquece do amor de Deus completamente. Ele posiciona Deus como um ser, assim... Mais para frente você vai ver que, na verdade, ele não se esqueceu. Na verdade, ele nunca teve a oportunidade verdadeira de conhecer o amor de Deus até então. O desfecho da história gera conhecimento do verdadeiro amor. Eita, spoileando direto hoje. Do verdadeiro amor de Deus pelos seres humanos, pelas criaturas e por quem ele criou e por quem ele tornou filho dele. Porque, mas ainda não era filho porque Jesus Cristo não tinha vindo. Ei, mas ele amava, do mesmo jeito. Exatamente, já era. Para mim já era. Já era, porque o plano, a partir do momento que o plano já tem... é isso que a gente precisa entender na nossa vida, na nossa mente. A partir do momento que você coloca um plano na sua vida, você imagine eu, que sou ser humano, eu sou um ser humanozinho, como Bildade falou aqui, vou repetir, ele diz assim, quer dizer então, do ser humano, esse insetinho, vermezinho, esse vermezinho sem valor, entendeu? Eu sou para o ser humano um vermezinho sem valor, um pouco menor que Deus e maior do que o diabo, porque é isso que ele diz que eu sou em Salmos, um pouco menor que Deus. Esses vermezinhos, entendeu? Ele simplesmente projeta mentalmente. A gente projeta mentalmente. Depois que a gente projeta, a gente usa o poder da fala, a gente fala a respeito daquilo e declara e profetiza aquilo que a gente quer alcançar. Depois disso, a gente planeja, escrevendo, tira do papel e realiza e faz. Você imagine Deus, velho. Quando ele chegou e mentalizou e disse assim, vai ser assim, meu filho vai morrer, eu sou filho dele já. Eu sou filho dele desde o Éden. Porque não aconteceu, mas já aconteceu. Sim. Consegue entender isso? Consigo. Em planejamento. Então, sim, consigo. Aí, mas olha só para eu terminar. E além dele não acrescentar nada, sabe, ao discurso dele, além dele não conhecer o amor de Deus, não citar o amor de Deus no discurso dele em momento nenhum, você ainda vê ele exagerar o que ele fala. Ele pega o que ele fala lá no 15. Eu acredito que do 16 em diante ele dormiu. Mas ele pegou o 15, 14, entendeu? E exagerou. Que quando ele fala assim, que é o homem para que seja puro. E o que nasce de mulher para que seja justo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos. Nem os céus são puros aos olhos de Deus. Isso é coisa do diabo falando mesmo, né? Porque ele caiu. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Isso foi o que ele falou. Então ele piora a situação lá no 6, que ele fala, quanto menos que é gusano e o filho do homem, que é verme, que é nada, que é porcaria diante de Deus. Nós não somos porcaria diante de Deus. Não.
Pra que você pega uma porcaria e começa a modelar com suas próprias mãos se você tem o poder de falar assim, faz essa E o que sabe o que é porcaria? impressionante? Você modela com as suas próprias mãos, você pega ele na sua mãozinha assim e dá um espírito para ele assim, ó, com um sopro. Dá o fôlego de vida e aí dá o espírito para ele, certo? E aí depois disso dá o coração e o sangue batendo e dá a alma, certo? Porque o corpo foi do barro e do pó voltará, mas a alma e o espírito eles são eternos, né? Então a alma clama quando a gente morre pelo amor de Deus. E o Espírito, quando você se liga com Deus, ele estará ligado com Deus para sempre. Por isso que o Espírito Santo sempre está dentro da gente, por isso que faz essas maravilhas que a gente ouve falar e a gente só não faz porque você não acredita. Que a partir do momento que você acreditar, você vai ver o quanto é grandioso o seu Deus, o seu Pai. Só precisa reclamar. Você só precisa fazer isso. Reclamar, Mas clamar. não é reclamar na sua casa, não, quietinho, caladinho, não. É reclamar assim, orando, conversando com Deus, como o João tá Reclamar fazendo, é sabe? justamente tomando posse. E cada posse de uma promessa que você toma, ela só vem mediante uma ação que você realiza. E a gente falou sobre isso anteontem. Vá lá no Reflexões em Jó de anteontem, dê uma olhada, ele está extraordinário. Eu aconselho que olhe pelo YouTube, a imagem é melhor, está mais bonita, está muito mais organizada, entendeu? Dá uma olhada Se lá no você não se YouTube. inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve, coloca lá o alerta. Tem outros Tem, assuntos super interessantes. tem sim. Pensa E nisso. vamos lá, olha só. Para mim, Cláudia, o importante é o seguinte: Bildade, como você falou aí, ele falou a mesma coisa, certo? Ele se repete. Acho que só para cumprir tabela, do tipo, é a minha terceira fala, eu tenho que falar, Ah, então eu eu tenho vou que falar. falar. Eu vou pegar meu caderno aqui, o que foi que Zofá falou mesmo? O que foi? Eu vou falar a mesma coisa aqui em palavras curtas, porque vai dar 6 versículos mesmo, só o capítulo, e o negócio tá bom, entendeu? Eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa, não. Jó não escuta mesmo, então eu vou ficar aqui perdendo tempo. Eu não, desiste, Jó, deixa ele para lá, entendeu? Se ele não me merece. Ele não me merece. Exatamente. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que queimou no meu coração, é quando ele fala assim, ó, da região de Sua, Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Ele deve Ela, ser temido. E o que Ele você faz fez com que pra haja gente? paz no céu. Vou repetir, ele deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Temor e amor são coisas completamente iguais. sim, Preste atenção nisso que eu vou te falar, que eu vou repetir. Temor e amor são coisas Deus é completamente amor. iguais. E aí eu pergunto para você, quem é ter temor? Temor não significa que você precisa se esconder. Abraão não se escondeu quando perguntou para Deus a seguinte coisa: Senhor, se tiver 10 pessoas, se tiver 100 pessoas, se tiver 5 pessoas, se tiver uma pessoa, Moisés. Moisés não teve ele medo quando disse assim: tira não o meu teve nome do livro da vida se o senhor não for levar esse povo, não for à frente. Ele não exatamente. teve Não medo. é medo. Temor é respeito. Temor é você olhar para Deus com amor. É você verdadeiramente entender que Ele é o seu Pai soberano e que você é fruto dele e que Ele não te deve nada, por mais que você acorde e vá dormir todos os dias, o tempo todo, orando e louvando Ele, 24 horas por dia, ainda assim Ele não deve nada para você, porque Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então Ele não deve nada para a gente. E nós devemos tudo para Ele. Certo? Sim. Então, nós devemos ter temor. Eu vou abrir aqui a Bíblia em 1 João 4,18 de novo. Eu vou repetir esse texto 1 milhão de vezes. 1 João 4,18. 1 João. Eu vou ler aqui. Rapaz, cheirinho tá bom, hein, amor? 1 João, capítulo 4, versículo 18. Ele diz bem assim, ó. No amor não há medo. No amor não há medo. Não há medo. O amor é totalmente verdadeiro. Afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem o seu coração, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo.
O medo mostra que existe castigo. Quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa na sua vida por medo de ser castigado? Quando nós somos pequenos, os nossos pais ensinam isso pra gente. Se você não estudar a tabuada, eu vou botar você de castigo. Se você aprontar, eu vou colocar você de castigo. Se você fizer isso, eu vou botar você de castigo. E você começa a ter medo dos seus pais. E você não faz as coisas porque os seus pais estão perto. E quando eles viram as costas, você começa a tomar uma cachaça. Você Meu pai aprendeu. costumava dizer exatamente isso, né, Marcelo? Ele falava assim: olha, quando você tem medo, você faz pelas costas. Quando você tem respeito, eu posso estar longe de você, você não vai fazer o que é errado, E entendeu? é Porque você exatamente sabe que é isso errado. que Deus está fazendo com Jó. Ele está provando para mim, para Jó e para toda a humanidade, entendeu? Que Jó realmente tinha temor a Deus e não medo dele. Porque em momento algum ele feriu a Deus. Em momento algum ele reclamou, ele ficou triste, ele ficou chateado, mas ele não disse: é culpa de Deus o que está acontecendo comigo. Então, Mas é ele Deus quem está disse, fazendo. Ele fala, mas é Deus quem está fazendo, mas é é Deus quem está Deus quem está fazendo. permitindo, Exatamente. entendeu? Mas Então, o não é, temor, não é que ele é ruim. exatamente. O temor de Deus, o temor não é medo. Nós temos medo de ser punidos, é isso que ele está falando. Temor é absolutamente reverência e admiração por um Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas. Olho para a imensidão. Quando eu olho para a imensidão, e é isso que Jó tem se esquecido de fazer. Quando eu olho para a imensidão do mundo, Cláudia, quando eu olho para as montanhas, quando eu olho para os vales, quando eu olho para os prédios, quando eu olho para... Sabe, eu moro num lugar aqui que o último andar é cheio de vidro. Você já veio aqui, é cheio de vidro e eu olho e eu vejo o céu, eu vejo as estrelas, eu vejo a lua, eu vejo a imensidão e eu vejo Deus. Eu vejo a grandiosidade de Deus. Eu vejo o poder de Deus. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo as grandiosidades de Deus nas coisas e vejo o amor de Deus em mim, no próximo, no outro, certo? Deus como referência, como em reverência, em admiração. É muito importante entender isso. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo Deus enquanto graça. Alguém falou isso aqui, ó. Deus falou enquanto graça. Ele falou, por isso que a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. E alguém falou uma outra coisa aqui, é porque só no meu computador que aparece, sempre fica travado aqui os comentários no meu. Foi o líder 1 Portugal. Ele falou alguma coisa sobre isso. E Fernando Por isso falou que a assim, isso palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, um é um amor amor é incondicional, incondicional. graça. É graça, desde sempre é graça. Entendeu? O amor de Aqui. olhar e ver, E você nós não vivemos merece. pela graça do Senhor, aqueles que aceitam Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Vive pela graça. Exatamente. Então, isso é graça, sabedoria, princípios. E aí, eu quero ir lá em Romanos 2, de 5 a 11. Vou lá em Romanos. Hoje eu Dois, estudei, hein, Cláudia? Tá vendo? Tô igual você, passeando na Bíblia. passeando na Bíblia, é isso Romanos, aí. Romanos 2, de 5 a 11. Ele diz assim, ó. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento e os julgamentos justos de Deus. Pois ele, Apareceu. pois ele recompensará, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus
e também para os não-judeus. É para todo mundo. Já vou, calma aí. E também para os não-judeus, mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro para os judeus e também para não-judeus, pois se trata todos com igualdade. Então sai para lá e pare de se enganar, Senhor querido Bildade, porque Deus está dizendo que ele é extraordinário. E isso bate exatamente com o que Jó está falando também, porque ele fala aqui, ó, quando ele começa lá no 5, ele fala, mas segundo a tua dureza de coração, né, Exatamente. impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo, né, do justo juízo de Deus. Ele não está falando que isso significa que você vai colher esse fruto aqui na terra. Pode ser que você não chegue a colher aqui na terra, mas bom era que colhesse na terra para não vir colher na eternidade. Mas pode ser que você não colha isso na terra, que você só venha colher isso na eternidade. Então, queridão, sabe aquele velho deitado que vive dizendo, aquele velho deitado na rede, que vive sempre dizendo assim, aqui se faz, aqui se paga? Pare de se enganar. Tá bom? Porque aqui se faz, um dia se paga. Aqui se faz, um dia se paga. Exatamente. Ecoa para a eternidade. O meu comentário nem aparece, a Thay tá falando. Mas eu tô vendo aqui, Thay. Eu vi também. Ela é linda mesmo. É um amor. Já tá velhinha, tem 8 anos. A Barbie falou aqui, também vejo o quanto Deus é maravilhoso. Às vezes me pego observando. É isso aí. Verdade. Que vista extraordinária de quanto Deus é maravilhoso nesse lugar que você mora aí, viu, minha amiga? Eu fui aí há 2 semanas atrás, eu fiquei apaixonado. Eu nunca tinha ido aí durante o dia, só à noite. É extremamente extraordinário. Esse lugar é maravilhindo, como dizem por aí. Maravilhoso. Cláudia, você pensou Sim. em alguma tarefa para hoje em relação a isso que nós estamos conversando? Então, eu pensei numa, mas não sei se você vai gostar. Mas eu pensei numa. Manda. Eu acho assim, que como a gente está trabalhando muito questão de buscar a Deus verdadeiramente, entendeu? A gente precisa buscar a Deus para que haja dentro do nosso coração uma transformação, né, de vida. Para, assim como Jó, a gente consiga parar de entender e passar a viver, entendeu? Então, eu queria que a gente achasse aí na Bíblia e colocasse nos comentários ou no seu story. O importante é você fazer. O importante é fazer. Mas acha aí na Bíblia 5 versículos que falam sobre você ser filho de Deus, sabe? Porque isso que Bildade fala sobre a gente não ser nada, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme, entendeu? Nós somos filhos de Deus. Então acha 5 versículos que mostram que você é filho de Deus e que Ele te ama. Que Ele te ama. Entendeu? Coloca um por comentário, né? Um versículo por comentário. Pode ser. Né? Pode ser. Joia. Lembra o seguinte, manda bala no Google, velho. Vai lá no Google, senta o dedo no coração aí se você tá gostando da live. Senta o dedinho aí no coração. Quero ver o coração assim subindo aqui para mim. Olha só. Borbulhando. Senta o dedo no coração, moleque doido. Quero dizer uma coisa para vocês. É muito importante, sempre vai lá no Google, pesquisa e procura. A última vez eu falei assim, mas não adianta você ir lá no Google, copiar e colar tudo de uma vez, não. Adianta, você está pesquisando. Então eu quero voltar atrás, porque eu não tenho compromisso com o erro. Então eu quero voltar atrás e corrigir essa parada que eu falei, certo? Que dá resultado sim. Você vai lá e você está começando a aprender. Você está lendo, está estudando. Exatamente. Você acha que eu não faço isso? Quando eu estou estudando Jó aqui, eu pego várias pessoas falando sobre Jó, um pedaço aqui, um pedaço ali. Por isso que eu entendi naquele dia. E aí teve uma divergência aqui entre se era a fala de fulano, ciclano e beltrano, que não importa quem está falando, quem está falando, não importa. Desses homens é Deus. E é isso que é importante. Então vai lá, senta o dedo no Google e escreve assim, 5 versículos sobre ser filho de Deus. E aí pega um por um,
Coloca lá, você está aprendendo, você está estudando, você está transbordando na sua vida, você está começando a encher o seu potinho para começar a transbordar. Então vai no Google mesmo, velho. Não vem com esse negócio de não vai no Google não, porque senão você... É no Google mesmo que acha. O Google é o primeiro maior buscador que existe para facilitar a nossa vida. O segundo maior é o YouTube. Então vai lá, procure e aprenda. Ué, se eu fosse... Eu sou besta, eu faço isso e vou dizer para as pessoas não fazerem. Desculpem. Simbora? Simbora. Então tá Papai bom. A do tarefa céu. é 5 versículos. Cláudia, antes de você orar, eu queria fazer o seguinte. Olha só. Eu queria fazer o seguinte. Não, eu vou deixar para amanhã. Vai lá. Para curiosidade. Amanhã tem quero... EBF! Tem! Eu quero falar o seguinte. Amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Se chegar, amanhã eu tenho uma surpresa para a galera do Trono. Entendeu? Só para a galera do Trono. Eu comprei umas coisas que estão para chegar aqui da internet. E se chegar amanhã eu faço. Se não, aí quando chegar eu faço. Então, eu quero dizer, vivo pesquisando no Google minhas dúvidas. Então, vejam como é grande o amor que o Pai nos conduz. Sermos chamados filhos de Deus. Olha só, o Fernando já começou a colocar. Olha o primeiro aí. Lembra que é para colocar... Joia, Fernando. Valeu. É para colocar na postagem. Quando o Cláudio finaliza aí, ela põe a postagem. Eu vou comentar na dela. Ela vai comentar na minha. E vocês comentam na que vocês quiserem. O importante é comentar. É Joia, isso o aí. primeiro aí. Já copia e cola o que Fernando colocou aí. Já dá uma copiada nele para ser o seu primeiro. Não tem problema, não. O importante é gerar conhecimento. E quando chegar essas paradas, que eu vou fazer um sorteio aqui no Direto do Trono, certo? Para a gente verdadeiramente, vou falar assim, se a gente alcançar tanto, eu vou te dar isso. E isso é uma coisa bem legal. Garanto para você que é uma coisa bem legal. Tá joia? Não é Bíblia não, porque a Bíblia você baixa no celular, apesar de Cláudia dizer que não é Bíblia, você baixa no celular e você lê. Não tem desculpa não, se você não quiser. Gente, mas olha só, disse isso aqui não é gostoso. Sério. Eu gosto muito da minha Biblinha. Sim, eu também gosto. Eu sou um tantinho, eu não vou mentir, eu sou um tantinho preconceituosa com... Eu leio a Bíblia no celular e tal, para estudo, mas assim, Bíblia para mim é essa aqui que tá na minha mão. Olha só, Cláudia, para você ter ideia, eu tenho aqui, nesse aplicativo eu tenho a Nova Almeida atualizada, tenho a Almeida revisada e atualizada, tenho a Almeida revisada e corrigida, tenho a nova tradução na linguagem de hoje e tenho a Bíblia escrita pelo Rei James. Então, assim, traduzida na época pelo Rei James, que é aquele do filme, o livro de Eli, né? Eu tenho aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias aqui. Para pesquisar, para ver os comentários e tudo mais. Então, é Bíblia. Sim, mas... Google, quando eu pesquiso, é Google. Eu aprendo do mesmo jeito. Então, para de se enganar. Ainda vou conversar com o meu pastor sobre isso, que ele também tem esse mesmo preconceito que você tem. Simbora? Tá aqui. Então, vamos embora. Esse aí que você for fazer, eu quero pedir que você for fazer, do transbordo, marca nós. Não, vocês vão colocar... Vai lá, oração, Claudinha, para a gente terminarmos. E outra coisa, se acabar a bateria do meu celular, se a internet falhar, se acontecer qualquer coisa, eu ainda tenho ela. Excelente vantagem, é verdade. Essa aí é uma excelente vantagem. Papai do céu, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venha, Pai, colocar a tua mão sobre as nossas vidas. A tua palavra diz que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Coloca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a sua mão em nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti. Transborda do teu amor para que possamos sentir, Senhor. Sentir o quanto o Senhor nos ama. Sentir o quanto o Senhor nos faz importantes para o Senhor. Nós somos como pedra preciosa, Senhor, que o Senhor vai lapidando, até
que forme o tesouro. Senhor, nós somos importantes para o Senhor de tal ponto que o Senhor deu seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. E o Senhor olha para nós mesmo quando o Senhor não precisa olhar. O Senhor não dorme, passa 24 horas do seu dia ali nos admirando, nos olhando, cuidando, mesmo quando estamos afastados da tua presença, mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando agimos contra o Senhor. E o Senhor olha para cada um de nós. Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nos desviamos do seu caminho por bobagem, por coisas fúteis, por falta de entendimento, por falta de esperar, de paciência. Mas abençoa as nossas vidas, não só com a sua misericórdia que se renova a cada manhã, mas pela tua graça, pela qual o Senhor nos trouxe salvação. Abençoa todos os dias a nossa vida. E faz, Senhor, conforme a tua palavra diz, nos dá o querer e o realizar, o querer te adorar, o querer te buscar, o querer estar na tua presença, o querer te abraçar, o querer nunca mais se afastar. Amém. E o realizar para tudo aquilo que o Senhor nos dá o querer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã! Até amanhã!